Bom, e o número de inadimplentes no Brasil alcançou 81,4 milhões de pessoas em fevereiro desse ano. É o maior patamar desde 2020, tá? Ano de pandemia, isso de acordo com os dados do Serasa. Vamos conversar com a Aline Vieira, especialista da Serasa em educação financeira. Aline, bem-vinda, obrigada por conversar com a gente por aqui. Uma boa tarde. Esse espaço aí, um prazer falar com vocês. Queria muito que você traçasse um pouco sobre esse cenário com relação a esse número de inadimplentes que não para de subir. O que explica esse desempenho e esse aumento na comparação, por exemplo, com 2020, que a gente sabe que foi um ano de pandemia, um ano muito difícil aqui para o nosso país? Perfeito. Nós realizamos esse estudo mensalmente para entender como que está o nível de inadimplência do Brasil e realmente nós batemos aí mais de 81 milhões de pessoas nessa situação. Esse levantamento nós fizemos também nos últimos 10 anos e a gente viu que teve um crescimento de mais de 36% com relação a 2016. Bom, a inadimplência ela pode ser explicada por diversos fatores, né? Então, existem os fatores externos que estão relacionados à economia, aos juros, à taxa de emprego também, isso impacta muito, né, nesse índice de inadimplência, mas a gente também olha para fatores internos que estão relacionados ao comportamento do consumidor e como que a renda dele está comprometida. E a gente tem acompanhado aí nesses anos que o crédito ainda ele é o principal motivo da inadimplência do brasileiro, e cada vez mais, nos últimos meses, a renda tem ficado comprometida com gastos essenciais. Essenciais que são contas com água, luz, gás, aluguel. Então, quando a renda dele está comprometida com esses gastos essenciais, o cartão de crédito, com os juros no rotativo, acaba levando à inadimplência e prejudicando o pagamento dessas contas. Perfeito. E aí, qual seria o caminho para a gente tentar reverter este cenário, Aline? Bom, acho que o primeiro passo é criar um raio-x da sua vida financeira, né? A gente sabe que dentro desse perfil de inadimplentes estão todas as classes, todas as gerações, a gente consegue ver aí diversos públicos que estão em situação de inadimplência. Então é importante esse exercício de criar um raio-x das suas finanças e ver, de fato, qual dívida está te prejudicando mais, qual dívida que está inadimplente, que já está, não está permitindo o seu acesso ao crédito e priorizar o pagamento dessas dívidas. Além disso, procurar oportunidades que possa facilitar o pagamento dessas contas com descontos, né? Aqui na Serasa nós temos o Serasa Limpa Nome, onde ele oferece descontos aí que chegam até 90% em contas atrasadas e contas negativadas, o que pode facilitar e dar um respiro aí para o bolso do brasileiro, para que ele não deixe de pagar essas contas essenciais também. Então, o primeiro passo é fazer esse raio-x e depois entender quais são as contas que estão prejudicando mais o seu orçamento para priorizar e depois, de fato, ter outras contas aí que precisam também ser pagas. Perfeito. Olhando para esse cenário que a gente está acompanhando atual, a tendência é que, por exemplo, com a taxa de juros caindo ao longo desse ano, o número de inadimplentes caia também ou dê um alívio para essa população? Olha, a gente não pode afirmar isso, né? Porque, como eu falei, existem muitos fatores também internos, que é como o brasileiro está se relacionando com as finanças. Apesar da gente ter visto que muitos estão buscando renegociação de dívidas, é fundamental, depois da renegociação, a organização financeira a longo prazo, para que essa negociação da dívida não vire uma outra dívida para ele, com juros e que prejudique novamente o seu orçamento. Então, a gente não consegue afirmar, mas aqui com a Serasa, a gente tem um cenário muito promissor. A gente acredita muito que os brasileiros estão, sim, em busca de educação financeira. Nós fizemos uma pesquisa que mostrou que 80% dos entrevistados querem organização financeira para 2026. Então, a esperança é renegociar as dívidas, mas também manter esses acordos aí organizados para que sua vida financeira não seja impactada também por esse acordo. É importante essa conscientização financeira. Pois é, e é uma conscientização financeira que muitas vezes não vem, né, lá na infância, na adolescência. É um processo meio estrutural que a gente tem aqui no Brasil, realmente. Queria até que você explicasse para a gente um pouco sobre esse cenário, porque o brasileiro parece que não aprende a cuidar das finanças. Infelizmente é estrutural. O que a gente sempre vê aqui é a questão do crédito, né? O crédito ele não pode ser visto como um vilão. Muitas vezes ele é visto como extensão da renda, o que ele não pode ser visto. O crédito ele vai ter aí os juros aplicado e se o consumidor for tomar o crédito, o que não é algo negativo, é preciso ter muita consciência de quando vai tomar,
qual modalidade de crédito é melhor para aquela necessidade dele e qual que vai ser os juros aplicados em cima dessa dívida a longo prazo. Então, a gente tem cada vez mais trabalhado isso nas nossas comunicações, nós temos conteúdos gratuitos também, que a gente tem visto que as pessoas têm acessado mais, mas infelizmente não é algo que está no dia a dia dos brasileiros, ainda que a gente tenha visto aí um crescimento e uma procura maior. Então, a gente tem essa esperança, a gente leva esses conteúdos gratuitos de forma digital e também no nosso aplicativo, enfim, onde a gente puder levar, a gente está ali para poder orientar, para que eles tenham mais acesso e saibam que eles têm sim que ter direito a acessar esses conteúdos e organizar sua vida financeira cada vez melhor. Muito bem, Aline Vieira, especialista da Serasa em Educação Financeira. Obrigada pela conversa aqui e volte mais vezes, viu? Eu que agradeço vocês. Uma boa tarde para todos. Boa tarde, obrigada.